O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus 5, versículo 13 ao 16. Diz assim o texto sagrado, Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. Repita assim, diga assim, eu sou o sal da terra. Ora, se o sal vier assim insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. 14, vós sois a luz do mundo. Diga assim, eu sou a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Diga assim, brilhe a minha luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Diga assim, boas obras. Diga, glorifique a vosso Pai. Entender a importância da igreja do mundo não é coisa simples. Nessa semana eu estava vendo alguém falar na internet, um ex-ministro do Supremo Tribunal, e ele dizendo, a igreja não pode se envolver com isso, com aquilo, política. Interessante. Então eu estava lendo sobre aquilo e eu pensei, esse aqui é uma pessoa tão inteligente que não tem ideia da importância da igreja na terra. E tantos outros. Nós temos ouvido ultimamente que a igreja tem que ficar relegada a um plano secundário. A igreja tem que preocupar somente com a adoração, ainda que isso seja o papel principal da igreja, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Mas tem muitos que imaginam que o povo de Deus não tem direito de ter qualquer participação no mundo. Não pode ser participativo, não pode se envolver com tantas coisas, né? E quando algum líder fala de uma maneira veemente, esse líder religioso muitas vezes é rechaçado as suas palavras. Por quê? Porque as pessoas não sabem entender, aquilatar, compreender o grande valor da igreja do Senhor. A igreja que faz a diferença no mundo. Ai do mundo sem a presença do povo de Deus, da igreja do Senhor, dos redimidos no sangue do Cordeiro. A igreja é essencial, é de uma importância inquestionável. Inquestionável. Olha aqui, irmão. Aqui no Sermão do Monte, o capítulo 5 ao 7, nós temos lições preciosas. E aqui, logo no início do sermão, quando Jesus sobe ali, reúne os discípulos, obviamente que tinha alguns fariseus presentes, não convertidos, também ouvindo, e ele vai falar da bem-aventurança, e ele fala aqui, essa bem-aventurança tão conhecida, tão interessante para o nosso coração, mas quando ele acaba de falar da bem-aventurança, ele vai transmitir de uma maneira muito resumida aqui a importância da igreja. Ele começa a olhar para os discípulos agora. Os discípulos estavam tanto desqualificados naquela época. A grande maioria dos discípulos até então eram galileus. A Galileia estava na região norte, uma região mais pobre ali de Israel. E o povo do sul, o povo de Jerusalém, especialmente os fariseus, os escribas, eles rejeitavam, ou pelo menos menosprezavam aquele povo.
não dava o devido valor, inclusive para aqueles que se converteram e seguiam ao Senhor. E Jesus olha para os discípulos agora, depois de ter falado aqui sobre as bem-aventuranças, e ele começa dizendo: vós sois o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Aí, mais à frente ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. E os fariseus também estavam vindo ali. Não se pode esconder uma candeia ou colocá-la debaixo de uma cama. E ele vai terminar dizendo: brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. As vossas boas obras apareçam e glorifiquem ao Deus dos céus. Nesses 4 versículos, nós vemos aqui o valor da igreja. Eu gostaria que você, ainda que tenha lido tantas vezes esse texto, mas que nesta noite você compreenda o grande valor que você tem, o grande valor que a igreja tem neste mundo, o grande valor que o povo de Deus é para o Senhor, mas também aqui. Então, com base no texto, vamos meditar. Diga assim: o imensurável valor da igreja. Não dá para medir, por isso que eu coloquei o imensurável valor. Não dá para mensurar. Se você muitas vezes se apequenou, se sentiu menor, quem sabe você se sentiu desvalorizado, desvalorizada, diante de algum chefe ou de algum colega de trabalho, diante de algum vizinho ou até mesmo de algum parente. Eu quero que nessa noite você entenda, com o coração quebrantado, humilde, sim, não dá para a gente sair da humildade bíblica, mas eu quero que você entenda o teu valor e o valor da igreja como um todo. É imensurável. Eu só diria nesse início que o Espírito do Deus vivo habita onde? Na igreja. O Espírito Santo habita em quem? Você. Você carrega consigo a presença pontual, transformadora e abençoadora do Espírito Santo. Você tem dentro do teu coração o Espírito Santo. Quando a igreja for arrebatada, nós teremos aqui a grande tribulação, 7 anos terríveis, que nós não queremos estar naquele período na terra. Eu creio no arrebatamento antes desses 7 anos. O Espírito Santo vai subir também, porque o Espírito Santo habita em nós, o povo de Deus. Quando a igreja subir, o Espírito Santo subirá. Por isso que teremos a grande tribulação. A presença da igreja com o Espírito Santo é que faz a diferença. Esse mundo continua existindo por causa da igreja, que tem o Espírito do Deus vivo. O povo de Israel, outrora, era abençoado. Aquela nação tinha a marca de Deus, tinha a presença de Deus ali no santuário, no templo, antes no tabernáculo. Mas aquele povo não provou daquilo que provamos hoje. Hoje, o Espírito Santo, Deus, não está somente aqui no templo, Ele está no templo que somos nós, Ele habita em nós, Ele está em você. Onde você vai, você é o santuário de Deus. Deus está em você. Sem você, sem a igreja, Deus não estaria aqui na terra. Então, é uma importância imensurável. Vamos lá. Mensurar o valor da igreja. Primeiro, diga assim: tem o valor de preservar o mundo. Vós sois o sal da terra.
A presença da igreja no mundo preserva o mundo. Esse mundo continua existindo por causa da igreja. Por mais que autoridades já se levantaram com o propósito, por exemplo, de uma guerra nuclear ou algo parecido, não vão conseguir fazê-lo. Por quê? Por causa da igreja. A presença da igreja garante a preservação do mundo. O presidente da Rússia pode ser bravo, pode ameaçar com as suas ogivas nucleares, não consegue. Não consegue por causa dos Estados Unidos? Não, por causa de Deus que habita em nós. Onde está um cristão, está a presença do Deus vivo, poderoso, maravilhoso, santo, glorioso. Então nós aqui preservamos o mundo. Você aqui em Maringá ajuda a preservar a cidade de Maringá. Nós aqui no Brasil preservamos este país. Este país não está nas mãos do homem, não. Eu creio que continua nas mãos de Deus por causa de uma igreja forte. O Brasil tem mais de 30% da sua população evangélica. Olha que coisa forte isso. Isso ajuda a preservar a nação. Mas o mundo como um todo, a preservação do mundo. Na Ásia, nós não tínhamos ali muita gente convertida. Deus levantou na Coreia do Sul, bem ali no meio, uma igreja fortíssima. E aquela Coreia preserva toda aquela região. Aquela região está preservada pela presença do povo ali. Aquele povo ora. Um dia alguém pensou assim, por que aquele povo tem que orar tanto? Eles oram em média por dia, lá 4, 5, 6 horas. Porque lá a situação deles é muito mais difícil do que a nossa. Ainda que reclamemos, a nossa situação do país é boa. Nós somos um povo evangélico e também estamos vivendo no meio de um povo que teme a Deus. Mesmo aqueles que não são evangélicos têm experiências. Então vivemos numa situação favorável. Lá tudo é difícil. A Ásia é o lugar onde existe menos cristão no mundo. Porém Deus levantou lá no meio uma igreja. Quando o presidente Bolsonaro esteve com o presidente da Coreia, no final da reunião o presidente da Coreia do Sul orou por ele. É impensável a gente pensar que lá na Ásia teríamos isso. Um presidente convertido, cristão. Se você vai no governo lá, a maioria do governo é cristão. Então veja bem, Deus sempre levantou um povo. E o Brasil é uma esperança para o mundo. Nós temos aqui gente de todas as raças. Nós somos oriundos de diversas raças lá de fora. Então Deus preserva o mundo através da presença do seu povo e vai usar a igreja brasileira para a salvação de nações, amém? Acredite nisso, você ajuda a preservar. A igreja dá sabor, o sal. O que o sal faz? O sal você coloca ali na carne, antigamente, agora tem a geladeira, né? No tempo que o Expedito nasceu não tinha geladeira. Não tinha, então pegava ali a carne, o pastor Vanderlei é mais novo que o Expedito, mas também não tinha naquela época. Pegava a carne ali no fundo e colocava o sal, né? Não tinha? E colocava o sal ali e preservava. O sal estava certinho ali, na hora de comer tinha que tirar o sal primeiro. Então preservava. Eu só sei isso, irmãos, que eu sou novo, é que a turma conta e eu guardo. Viu? Isso aí não tem nada a ver com isso, não. Isso aí é o pessoal antigo que conta, então a gente guarda isso. Mas preservava. Então nós preservamos. O sal dá sabor. Você vai comer uma coisa sem sal, é ruim, não é mesmo? Você chegou ali, não tem sal, não tem graça. Pode ser a melhor carne, pode ser o melhor tudo, mas tem que ter o sal. Por que o sal? O sal é a coisa mais barata, né? Quando a gente vai pedir alguma coisa para a cesta básica, fala, não precisa trazer o sal, não. O sal, o quilo do sal não precisa, porque é muito barato o sal. Mas o sal dá o sabor. Toda alimentação precisa do sal, não é mesmo? Amanhã tenta fazer a comida sem sal para você ver.
Nós, a igreja, damos, além de preservarmos o mundo, impedirmos a destruição do mundo, nós damos sabor a esse mundo. Quando Deus olha dos céus, Deus não fica fixado no pecado da humanidade. Deus não fica olhando toda essa maldade que existe por aí, porque aí Deus mesmo ia acabar com o mundo. Deus olha para a igreja no meio do mundo, e Deus vê o sabor diferenciado que a igreja está dando ao mundo. Nós damos sabor a esse mundo. Lá na tua família, você dá sabor à tua família. A tua presença lá é abençoadora. Lá na empresa onde você trabalha, você está dando sabor ali. E além de preservar os colegas, você dá sabor. Você dá um bom gosto àquelas pessoas. Então, olha a importância, irmãos. Nós preservamos, damos sabor. Nós somos o sal, nós somos o tempero. Nós temperamos este mundo. O diabo domina uma parte da população, mas a presença da igreja tira o poderio do maligno. A ação maligna cai por terra, porque onde a igreja chega, chega o tempero divino. A igreja fica espalhada no meio das nações, dos povos, das cidades, para dar o tempero necessário. Nós somos o sal da terra. Você não tem pouca importância, não, você tem muita. Você é o sal da terra. Você está fazendo a diferença onde Deus te colocou. Você é o sal da terra. Ai do mundo sem a nossa presença, sem a igreja, acabaria num instante. O inimigo a destruiria com toda facilidade. Mas agora Deus nos usa, Deus nos abençoa, e Deus nos colocou numa posição de destaque para sermos o sal da terra. Você é importante, amém? Você chegar no trabalho amanhã, você entrar lá, você fala, estou preservando tudo isso aqui, mas fala baixinho para ninguém te matar lá. Quando você chegar no meio da tua família, tiver alguém te criticando, você não precisa falar alto, você só pensa, estou preservando a vida de vocês, eu sou o sal dessa história aqui. Você não é menor, você é agraciado, agraciada por Deus, você tempera este mundo. Diga glória a Deus. O imensurável valor da igreja. Segundo lugar, diga assim, tem o valor de evangelizar o mundo. No versículo 14, a parte inicial diz, vós sois a luz do mundo. Jesus, ele vai insistir aqui, ele começa falando do sal. E de repente ele chega em algo mais relevante ainda, a luz do mundo. Pensa você, 2000 anos atrás, quando Jesus proferiu esse sermão. Não havia luz, essa luz que nós temos aqui, boa, né? Você está aqui no templo, essa luz da tua casa, não existia essa luz. Você não tinha como acender ali aquela luz automática. Você podia ter uma candeia, você tinha uma improvisação, você fazia ali uma luminária com muita dificuldade. A luz da época que preservava é a luz do dia. Por isso que o povo levantava muito cedo, para aproveitar a luz do dia, e o povo dormia cedo, porque a noite não permitia nenhuma ou quase nenhuma atividade. Então Jesus falou nesse contexto, e Jesus olhou para os seus discípulos e falou, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vocês estão aqui alumiando este mundo. Vocês que já tiveram uma experiência comigo, era isso que Jesus estava dizendo. Vocês agora estão trazendo luz. Estão trazendo luz. Olhou para Pedro, Tiago e João, outrora André, outrora pescador, e falou assim, olha, vocês agora vão alumiar a vida de tanta gente, lá na Galileia, mas também aqui na Judéia, onde vocês forem, vocês são a luz desse mundo. Vocês estão trazendo luz para esse mundo. Irmãos, olha aqui o que é a igreja, nós trazemos a luz.
Nós evangelizamos com a nossa vida, com o nosso falar, com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser, porque nós somos a luz. Nós estamos com a luz do Senhor. Jesus é a luz, mas nós nos tornamos a luz. Nos tornamos a luz porque estamos ligados na verdadeira luz do mundo. E quando estamos conectados, ligados com essa luz irradia através de nós. Nós evangelizamos, nós salvamos o mundo, abençoamos o mundo, porque nós passamos daquilo que recebemos e nós transmitimos com o nosso viver. Olha que coisa importante, nós mostramos o caminho. Sem a igreja não tinha salvação. Pastor, mas quem salva não é Jesus? Mas Jesus está em nós. O Espírito do Cristo vivo está em nós. A igreja é que sai por aí levando luz. Você tem o privilégio de levar luz para as pessoas, mas além do privilégio tem o dever. Tem o privilégio porque é bom, mas você precisa levar. Ninguém vai saber de Jesus se você não levar. Você poderá levar pregando, como estou fazendo aqui coletivamente. Você poderá levar anunciando individualmente para alguém. E você poderá levar também com o teu testemunho, o teu caráter, a tua forma digna de viver o Evangelho. Tudo isso faz a diferença nas pessoas. Então você vai evangelizar porque você é a luz. Jesus não desceu de novo. Onde está Jesus hoje? À direita do Pai. Ele habita em nós. O Espírito do Deus vivo habita em nós. E à medida que Ele habita em nós, nós temos luz. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais luz irradiamos. Quanto mais você se enche do Espírito Santo, que é a verdadeira luz, você vai irradiando luz, você vai passando luz, você vai clareando o caminho, você vai mostrando a verdade, você vai abençoando as vidas, você vai fazendo a diferença para aquele que não tem a menor ideia quem é o Senhor. É luz, você é luz. Isso é bom, é bom. É prazeroso ser uma luz, mas é uma grande responsabilidade. Eu vou dizer mais, os teus parentes, se você não for até eles não vêm para Jesus, não. Os teus parentes estão esperando em você. Você é a esperança. Você é a esperança. O pastor Hermes estava contando aqui que ele era criança, que ele estava ministrando na escola. O pai converteu. Normalmente é a mãe que converte primeiro, mas lá foi o pai dele. O pai converteu. O pai, a mãe não. Você vê, aquele homem, quando se converte, ele transfere para a família a luz que ele recebeu. A esposa foi resistente durante algum tempo? Foi, mas a luz é mais forte do que as trevas. Aquela luz chegou e tocou e salvou aquela mulher. E os filhos, 9, tem bastante, 9 filhos ali, foram visitados, porque era luz. Então uma pessoa na casa era uma luz acesa. Você é a lâmpada da tua família, me canta Lamaia. Você é a lâmpada dessa família. Você é uma lâmpada acesa. Você tem que chegar para a família, abraçar e falar: eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para trazer luz, eu quero trazer para você a palavra. Olha aqui, Jesus, Ele trouxe a salvação, e eu estou anunciando isso para você. Vamos lá na igreja, convide, passe na casa do parente e fala: vou te buscar para ir no culto, ou para vir ao culto, porque você é a lâmpada da tua família. Você é uma forte lâmpada lá na tua empresa, na empresa que você trabalha, na escola, no hospital, onde quer que for. Você é uma lâmpada acesa. Olha a importância que você tem. Se você não vai trabalhar um dia, é uma lâmpada acesa menos ali. Quando você chega, você levou luz. Onde tem o verdadeiro cristão, chega a luz do Senhor. Onde você vai, a luz vai contigo. Por quê? Porque você é a própria luz. Quem disse isso? Jesus. Vós sois a luz do mundo, me cantas amai. Vós sois a luz do mundo. Que valor é esse? Ninguém nesse mundo pode nos desvalorizar. Nós somos a luz deste mundo.
Cada dia fazemos a diferença. Você é luz. Não deixa a tua luz apagar. O sal não pode perder o sabor. E não deixa a tua luz queimar. Tem gente que por aí a lâmpada queimou faz tempo e ele não trocou ainda. Precisa fazer uma troca. Precisa vir na vigília renovar, dar uma renovada. Você tem que estar aqui e falar, chega aqui, pastor, vamos trocar aqui, vamos colocar uma lâmpada de LED para melhorar. Precisa dar uma melhorada. A lâmpada tua está acesinha ou não? Está clareando? Está clareando bem? Ou está um tanto opaca? Você não está conseguindo transmitir? Se você está dentro da família e não está levando luz, você fala, Senhor, dá um jeito, acenda essa lâmpada aqui, Senhor, venha reacendê-la, porque eu quero ser luz. Lá no teu trabalho, você não precisa brigar com ninguém para evangelizar, você é a esperança, mas você tem que chegar lá cheio do Espírito Santo. Quando você chegar, você vai alumiar aquele lugar. Amém? Vai alumiar, você vai levar luz. Tem gente que chega e leva um mau testemunho. Se o testemunho está errado, é porque a lâmpada apagou faz tempo, e você tem que ir lá e adquirir, e falar, Senhor, dá uma lâmpada nova. Amém? Tem gente aqui que nessa noite precisa de uma nova lâmpada. Vamos acender essa luz, vamos colocar fogo nesse coração. O fogo na alma traz luz, o fogo revigora. Você é luz, você pode abençoar as vidas com quem convive. Você é luz, você é luz, você é bênção, você é diferente, você é esperança. Nós somos a luz do mundo. Irmãos, olha que coisa rica. Jesus falou no plural, Elóquio, vós sois a luz do mundo. Os fariseus ouviram e falaram assim, mas esses galileus pescadores, sim, a luz. Vocês, escribas, não são a luz. Vocês têm um conhecimento teórico, mas não têm a praticidade da minha palavra. A luz são esses aqui. E aqueles discípulos, irmãos, mesmo com medo, quando eles foram cheios do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, eles estavam ali, tinha uma lampadinha ali, mais ou menos. Quando o Espírito Santo chegou no dia de Pentecostes, aquela luz foi tão forte, que na primeira pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se converteram. Por quê? Que de repente eles olharam e eles viram uma luz acesa. Eles estavam na festa de Pentecostes, e eles olham ali para o lado do cenáculo, e de repente ele vê ali homens saindo fora, e de repente quando Pedro vai pregar, Pedro estava tão cheio do Espírito Santo, que ele se torna uma forte luz, e muita gente se converte, inclusive sacerdotes. Por quê? Porque a luz leva a salvação, leva o Evangelho, leva a bênção do Senhor. Você é a esperança de com quem você convive. Leva esta palavra poderosa, transformadora, abençoadora, porque você é a luz. Se você chegou lá no trabalho, lá na família, e não conseguiu alumiar, não briga não, fala, Senhor, coloca aqui mais luz. Senhor, eu estou chegando ali, o povo não está conseguindo enxergar a lâmpada aqui, vem aqui dar uma limpadinha dela, coloca alguma coisa e a faça brilhar. Amém, irmãos? Precisamos irradiar Cristo neste mundo. Vamos lá, o imensurável valor da igreja, diga assim, tem o valor de realizar boas obras no mundo. Versículo 16 diz, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Diga assim, boas obras. Boas obras. Jesus deu uma elogiada básica dos discípulos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas na continuidade do sermão, ele vai dizer o seguinte, vocês precisam brilhar. E o mundo precisa ver
boas obras. Boas obras. O que o mundo precisa ver? Boas. O que o mundo está vendo hoje? Tem hora que eu me preocupo, irmão. O Congresso Nacional, uma época, tinha 10 deputados federais. Aí eu fui ler há pouco tempo, lá tem mais de 100 deputados federais evangélicos. Tem 513 deputados federais na Câmara Federal. Tem mais de 100 evangélicos, 20%. Mas eu acho que a maioria não tem nem a lâmpada mais. Não é que queimou, ele não trocou e não deu certo, porque não se vê boas obras. Amém? É triste, né? Boas obras. Muitas vezes a gente pensa assim: eu sou salvo, tenho um nome no livro da vida. Isso é fato. Eu estou indo para o céu, também é verdadeiro. Mas o mundo espera de nós boas obras. Nós só vamos abençoar o mundo quando tivermos boas obras. Nós só vamos dar certo nesse mundo e fazermos a diferença com boas obras. Nós temos que ter um comportamento transformador. Quando surgiu a diaconia, o grande objetivo da diaconia é fazer boas obras. É estender a mão. Nós estamos sonhando aqui, vem uma coisa nova aí para o ano que vem. Eu estou sonhando com a diaconia que faça boas obras na cidade. A nossa igreja vai se tornar relevante aqui na Zona 4, na Zona 5, em Maringá, com boas obras. Nós precisamos ter boas obras. Eu estou acertando com a prefeitura, em breve nós vamos fazer aqui nessa praça em frente aqui, aquele atendimento. A pessoa vem e ele é atendido de tudo, pega pressão, pega isso. Eu estou acertando ali para trazer boas obras. Nós precisamos ter boas obras. O Natal vem aí, nós precisamos juntar coisa e levar para as crianças pobres. Pastor, Maringá não tem. Tem um monte de gente na rua pedindo aí. Nós precisamos ter boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, porém é uma consequência natural na vida do salvo. Nós precisamos ter boas obras. Os teus vizinhos têm visto boas obras da tua parte? Lá no teu trabalho, você tem boas obras? Você tem um bom testemunho? Quando você chega, alguém fala: graças a Deus que aquela pessoa chegou. Ou tem alguém que fala: misericórdia? Você tem boas obras? Você está lá no teu ambiente de trabalho, está alguém precisando de uma ajuda, você fala: estou aqui para te ajudar. O que você está precisando? De oração? Vou orar. Está precisando de uma ajuda? Vamos levantar aqui, pessoal. Olha, está numa crise, vamos aqui juntar, vamos fazer uma cesta básica, vamos dar para essa pessoa. Boas obras. Nós precisamos ter boas obras. Muitas vezes o cristão pensa assim: eu vou anunciar Jesus, eu vou falar um monte de coisas. Você talvez não precise nem anunciar, se tiver boas obras. Onde você estiver, você tem que fazer o bem para o próximo. Quando eu vejo alguém em frente do prédio onde eu moro, levantar aquela tampa, eu moro no 4º andar, e eu ouço a tampa ser fechada, eu fico pensando: puxa vida, aquela pessoa está pegando coisa do lixo, e ela está pegando coisa do lixo porque o povo não tem boas obras, o povo não se interessa tanto. Muitas vezes a gente olha para essas pessoas e pensa assim na rua: alguém está pedindo coisa para nós, a própria prefeitura aconselha não dá, mas eu fico pensando assim: o que nós estamos fazendo por essas pessoas? A Igreja Renovada começou ali a missão Renovar em 2008, tem 14 anos. Nós atendemos moradores de rua em Maringá há 14 anos, é a Renovada de Maringá, não é só desta, toda a Renovada em Maringá. Nós tivemos reconhecimento público, agora a prefeitura também se envolveu, viu ali boas obras e se envolveu com aquela obra, inclusive ajudando a ter ali mais um psicólogo, mais um atendente social, porque é uma boa obra. Na verdade, em Maringá, que eu saiba, é a única que ajuda o morador de rua.
Morador de rua também é gente. Você pode passar ali perto e falar: eu quero te ajudar. Houve uma época em Maringá que o pessoal tinha o costume de sair à noite, assim, uma sexta-feira, por exemplo, e levava comida, levava alguma coisa, algum lugar para esse pessoal, e depois anunciava o Evangelho. Isso é boas obras. Você vai fazer brilhar a luz. Aqui o versículo diz: brilhe também a vossa luz. Você tem que brilhar. Você não vai conseguir brilhar a luz debaixo da cama em casa. Você não vai conseguir brilhar a tua luz sem fazer nada para o próximo. Nós devemos ter boas obras. Boas obras. Onde quer que estejamos, boas obras. Está alguém precisando? Boas obras. Está alguém ali passando por necessidade? Não julgue aquela pessoa, ajude-a. É assim que devemos ter boas obras. A igreja tem o grande valor de realizar essas boas obras. Por que nós podemos fazê-las? Porque o Espírito de Deus está em nós e nos usa com muito poder e graça. Você pode abençoar. Você pode. Quando Deus olha da terra, Ele está vendo você. Ele está vendo aquelas pequenas luzes ali saindo e brilhando, algumas brilhando mais, outras menos, mas o Senhor veio e o Senhor se alegra. Deus se alegra conosco. Deus tem prazer em nós. Ele olha para nós, quando Ele vê, está vendo aqui a 10ª agora reunida, Deus está olhando o céu e está vendo a nossa luz, e Ele está dizendo: lá está uma parte do meu povo. Deus está vendo ali uma parte do seu povo aqui em Maringá, tanta gente nessa noite adorando. Deus está vendo ali o seu povo e vê, porque Ele olha, Ele vê a nossa luz brilhando. Mas precisamos brilhar mesmo, precisamos fazer a diferença mesmo, precisamos abençoar, porque nós somos a esperança deste mundo. Você é a grande esperança do mundo. Levanta a mão e diga: aleluia. Eu vou encerrar a mensagem. O imensurável valor da igreja. Diga assim: tem o valor de glorificar a Deus no mundo. Ele termina dizendo: e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós estamos no mundo para preservá-lo como sal. Estamos no mundo para iluminá-lo como luz. Estamos no mundo para realizar boas obras no nome do Senhor. Mas nós estamos aqui, sobretudo, para glorificá-lo com o nosso viver cotidiano. Glorificá-lo. É isso, com frutos, com princípios. Nós enriquecemos esse mundo, mas nós estamos aqui para glorificar ao nosso Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Deus não precisa de ninguém e de nada nunca. Ninguém, nada e nunca. Não precisa. Porém, Deus tem prazer em ser glorificado por nós. A gente estava cantando agora há pouco, a gente estava glorificando a Deus. Você está ouvindo a mensagem, participando. Quanto mais você fala, você está glorificando a Deus. Amém? Você pode durante a mensagem falar, glorificar, né? Tem liberdade, porque você está glorificando a Deus. E você vai estar glorificando a Deus na cidade com o teu viver. Você tem que fazer o mundo entender a glória de Deus por meio de você. E você vai levar a glória do Senhor aos corações. Você vai glorificar a Deus lá, na esquina da casa onde você mora. Você vai chegar ali, alguém vai se aproximar e de repente aquela pessoa vai compreender Deus, e de repente aquela pessoa também estará glorificando a Deus. A gente vai influenciando, abençoando dia após dia, momento após momento, e nós vamos glorificando a Deus e vamos induzindo as pessoas a fazê-lo, à medida que glorificamos a Deus, principalmente com o nosso viver, com a nossa maneira de ser. Nós vamos
vamos exaltando ao Senhor, Deus vai recebendo a glorificação, Ele vai recebendo o louvor, Ele vai recebendo tudo isso, e Ele vai recebendo por meio de nós, e essa glória invade o mundo. A glória de Deus está nesse mundo, amém, queridos? A glória de Deus está nesse mundo. Tem gente que pensa assim, o mundo está com o capeta. Está nada, o capeta está por aí, mas a glória de Deus é mais forte. A glória de Deus está aí, e a igreja é a locomotiva dessa glória. A igreja leva essa glória, a igreja fervorosa leva a glória, e o povo vai glorificando. Glorifica vosso Pai que está no céu. Nós temos o dever de glorificá-lo, mas quando glorificamos de uma maneira sábia, espiritual, nós influenciamos pessoas a se dobrarem diante do Senhor. E quanto mais gente se dobra diante do Senhor, mais o nome do Senhor é glorificado, mais o nome do Senhor é exaltado. Vamos levar Maringá para Cristo, vamos levar o Brasil para Cristo, vamos levar o mundo para Cristo. Nós podemos e devemos fazer enquanto igreja, povo do Deus vivo, e fazer realmente brilhar a luz de Cristo que está em nós neste mundo. Você pode fazer isso, Ele canta. Você vai mostrar Deus ao mundo. Você vai revelar o Deus que salva este mundo. Há um Deus que salva, Ele está em você. Esse Deus está na tua vida, e o mundo está precisando. O mundo tem que entender que o homem foi criado para Deus. O homem foi transformado. Eu falei isso na quarta-feira aqui no final da minha mensagem. O homem foi, desde o início da sua criação, ele foi criado para a glória de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele o fez pelo seu poder e sabedoria. Quando Deus criou todos os animais, eu estou concluindo com isso, Ele criou, simplesmente diz, criou e criou. Mas quando Deus foi fazer o ser humano, diz que Ele formou o ser humano, o Adão, do pó da terra. E depois o que Ele fez? Ele soprou da sua própria vida no ser humano. Olha aqui o diferencial nosso para qualquer outra criatura. Ele soprou o fôlego de vida que Ele tinha. Por isso que somos eternos. Os animais são finitos, nós não somos. Os animais têm um termo da vida, não, o ser humano não. Ele vai ter um tipo de vida para sempre. Ele pode ter longe de Deus lá na eternidade longe, com sofrimento, ou uma eternidade gloriosa. Mas o ser humano foi criado para sempre, e nós estamos aqui agora salvos para glorificar o nosso Deus. Vamos glorificar ao Senhor com o nosso viver. Vamos levar essa luz abençoadora, esse sal preservador. Vamos levar boas obras, vamos levar pessoas a glorificar a Deus, vamos levar vidas a fazer isso, a glorificar a Deus. Nós estamos num mundo que as pessoas estão degradando uma contra a outra. Não é isso que Deus projetou para o mundo. Deus quer que levemos as pessoas a glorificá-lo de verdade. E quando fazemos isso, o mundo tem a presença abençoadora, transformadora do Espírito Santo. Vamos glorificar a Deus e levar pessoas a fazer o mesmo. Fique de pé e aplauda o Senhor bem forte. Preserve o mundo como o sal da terra. Evangelize o mundo como a luz do Senhor. Realize boas obras nesse mundo, ajudando o próximo. Glorifique a Deus no mundo, fazendo o povo entender a importância da glória de Deus. Amém?